Olá, vou então explicar-te aqui uma forma mais fácil de perceberes como é que funcionam os moldes. Existem vários tipos de moldes no mercado. Os que eu gosto mais, honestamente, são estes da DF Beauty, mas Inoco já testei, também funcionam bem. Crystal Nails, existem outras marcas que também funcionam bastante bem. Os da Andrea não gosto tanto porque, se tu reparares, se tirares esta parte, já tem aqui estas orelhinhas que nos facilita muito ter esta abertura por causa das bochechas do nosso dedo, e isto vai nos ajudar a fazer uma curvatura ser mais perfeita. Para não falar que estes moldes da DF Beauty, tu não consegues ter aqui a percepção, mas eles são bem mais durinhos do que os da Andrea. Já os da Andrea não têm aquelas orelhinhas, ou seja, tens mesmo que fazer os cortes, e são muito mais moles, ou seja, rasgam-se com muito mais facilidade. Não gosto tanto. Neste momento eu só uso os moldes da Andrea para retirar pelos de esponja ou até mesmo o carimbo e assim da esponjinha, não uso para muito mais. Então, como é que a gente faz de forma correta a aplicação dos moldes? Em primeiro lugar, vamos definir os pontos zero da unha, ok? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. E vamos fazer a mesma coisa no molde. Vamos posicionar o molde ao centro do dedo da cliente, ok? Não convém estar torto, porque senão não vão conseguir fazer as marcações de forma correta. E vamos marcar no molde onde fica o ponto zero. E estas linhas são as linhas que nos vão depois guiar para fazer o corte na lateral e o molde encaixar corretamente. Agora, para sabermos a altura que temos que cortar do nosso molde, vamos como se fosse fazer uma linha imaginária que une os dois pontos zero. E com a tesoura, ou com uma régua, o que preferirem, mas acho que a tesoura é mais fácil, vamos abrir a tesoura com a mesma altura, desde a linha imaginária até à ponta da unha, e vamos fazer essa marcação no molde. Conseguem ver ali uma marcação. E agora é só unir a marcação que nós fizemos até às linhas que fizemos do ponto zero. E esta parte aqui é a parte que nós vamos cortar e que nos vai ajudar a encaixar o molde corretamente. Eu gosto destas tesouras assim mais curvas, exatamente para fazer o corte dos moldes. Agora, esta é uma tesoura supostamente cutículas, mas é da Shein. Se tiverem uma tesoura de cutículas boa, não vos aconselho a usar para os moldes, não é? Vão estragá-la no instante. Agora, esta foi baratinha, comprei-a mesmo só para isto. E quando nós fizemos as marcações do ponto zero, vamos já fazer os cortes nas laterais em 45 graus. E temos os nossos cortes feitos. Ok? Encaixa perfeitinho. Claro que depois, já ao encaixarem na cliente, é importante que as abas estejam unidas e na mesma, coladas uma a uma, de forma direitinha, não é? Que esta lateral una-se exatamente no mesmo ponto que esta lateral, porque se uma ficar mais acima e outra mais abaixo, depois a unha não vai ficar direita, vai ficar torta. E podem depois recortar estas laterais que não precisamos delas para nada. E estas também têm que ficar bem coladinhas, ok? Aqui temos o caso de uma unha ruída. E aqui eu vou-vos dar uma dica que eu acho que facilita bastante.
que é, vamos pegar aqui nesta parte, vamos cortar reto. E vamos colar aqui atrás. Ok? E agora, igual. Vamos marcar. Porquê que marcamos reto? Claramente que não vamos fazer estes dentinhos todos. Normalmente uma unha ruída é sempre uma unha mais reta, não temos muita forma de encaixar o molde. Então criamos também uma abertura reta. Vamos encontrar aqui o ponto zero de cada lado e agora é exatamente o mesmo processo. Vamos marcar o ponto zero no molde. Isto com o tempo começa a ser mais fácil e começam a fazer mais a olho. Mas no início eu fiz muitas marcações no dedo das clientes e facilitam-me bastante até realmente aprender a forma correta de colocar os moldes, ok? Aqui, como não há altura, não é? Porque a ponta da unha está ao mesmo nível do ponto zero, é só chegar aqui e cortar as laterais em 45 graus. Ok? Levantamos estas abas, não precisamos delas, depois podem cortar. E colocam o vosso molde. Imaginem que isto é assim, aquelas unhas têm aqui a parte de baixo, não é? O sabugo e o ponique um bocadinho mais alto. Às vezes acontece, não é? E elas ficam assim mais bicudas. É exatamente igual a esta, ok? Marcam o ponto zero dos dois lados. Colocam o molde centradinho sempre com o dedo da vossa cliente. Marcam o ponto zero também no molde, ok? Criam a linha imaginária entre os pontos zero. Fazem a medição, sempre ao centro da unha, porque normalmente é o ponto mais alto, não é? Porque se eu medir aqui, nunca é tão alto como aqui, não é? Fazem esta marcação no molde, mantendo a medida. Ok? E agora é só unir. Aqui, se repararem, é quase a mesma medida desta linha amarela que tem aqui no centro. Ok? E isto é o que vamos cortar. Cortam a marcação que vocês fizeram. Cortam aqui em 45 graus as laterais, de um lado e do outro, ok? E encaixa perfeitinho. O que eu estava a dizer é que realmente é importante, ao fecharem o molde, que as laterais fiquem juntinhas, porque se ficar assim, a unha vai ficar torta, ok? E está. Espero que esta aula de moldes tenha sido esclarecedora. Aconselho, tal como eu fiz, não tem mal se elas ficam direitas ou tortas, até uma melhor forma para tu experimentares, a desenhares algumas unhas em papel, pegares em alguns moldes, gastares 4, 5 e realmente fazeres unhas diferentes e treinares a aplicação dos moldes. No início, não tenhas vergonha nem problema de fazer estas marcações na mão da tua cliente, ok? É normal. Com o tempo tu vais ver que já fazes isto um bocado a olho. Neste momento eu já faço isto um bocado a olho e pronto, às vezes pode ser necessário cortar um bocadinho mais de um lado ou do outro, mas já consigo facilmente
colocar os moldes de forma correta à minha cliente. Um beijinho!